Oliveira, sou uma mulher cis branca com cabelos loiro escuro, liso e olhos castanhos. Eu tô usando uma camiseta cinza com listras brancas e um óculos redondo de material transparente. Eu faço parte da equipe de conteúdo e você está acompanhando a Observe 2021, Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A pesquisa longitudinal permite investigar comportamentos e características do usuário durante períodos de tempo e ganha força à medida que os hábitos das pessoas se transformam cada vez mais rápido. Quando se tem clareza sobre seus objetivos e impactos, os resultados podem influenciar diretamente na construção de relações de longo prazo entre marcas, serviços e usuários. Qual o espaço que a pesquisa longitudinal tem em um mundo ágil? Quem conta isso pra gente é o Lucas, designer de formação e pós-graduado em neurociência e psicologia aplicada, e hoje o X-Researcher no iFood. Lucas irá facilitar a costura entre os fundamentos e prática dos métodos longitudinais no campo da pesquisa de experiência, e como ela pode ser valiosa mesmo em produtos digitais e empresas com demandas urgentes. Ao final da exibição da palestra, teremos um bate-papo ao vivo com o Lucas para perguntas e respostas. Com vocês, Lucas Oliveira. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Primeiramente é um prazer muito grande estar aqui na Observe porque eu sou um grande fã do evento. Eu sou um homem branco com barba, bigode e cabelos castanhos claros, meus olhos são castanhos escuros. Eu estou vestindo uma blusa branca com algumas escritas em preto, sentado numa cadeira branca e atrás de mim tem uma parede cinza clara. Vamos falar sobre esse tema que ele é relativamente polêmico, né, dentro do cenário de tecnologia, que é como que a gente consegue construir e executar uma pesquisa longitudinal. E aí, eu acho que é importante a gente se fazer uma pergunta, né, para desenvolver o raciocínio por aqui, que é: agilidade e longitude são duas palavras que combinam dentro desse cenário? Principalmente quando nós, pesquisadores de experiência, a gente está sempre tentando fazer com que a pesquisa ela caiba dentro do tempo do ciclo de trabalho para o desenvolvimento de uma solução, que pode durar aí até um mês, dependendo da complexidade. Em contrapartida a isso, muito se fala sobre construir uma relação de longo prazo com os nossos clientes, né, com os nossos usuários. Mas, na verdade, existe um trabalho denso aí, analítico, para que a gente consiga entender também, investigar a fundo a relação desses usuários com o nosso produto, serviço ou marca. E é dentro desse cenário que eu queria posicionar a pesquisa longitudinal como um processo catalisador da construção desse tipo de vínculo. Para que a gente fundamente o que é a pesquisa longitudinal, eu queria usar um exemplo que não é um exemplo da pesquisa de experiência, mas é um exemplo de uma pesquisa feita dentro do campo da psicologia, mas eu acho que vai ser importante para que a gente desenvolva aqui os fatores e os fundamentos por trás do que é. Bom, a pesquisa que eu vou dar de exemplo, ela foi desenvolvida pelo psicólogo e autor Lewis Terman, uma pesquisa que durou de 1922 até 1991, que ela chamava ela chamava estudo do ciclo de vida de crianças com alta habilidade. E aí ela tinha o objetivo de entender o desenvolvimento de crianças que tinham o QI elevado frente a um outro grupo de crianças que tinham o QI dentro da média ali, né, considerada na época. Então ele aplicava uma série de questionários, de entrevistas também, sobre personalidade, sobre relação com determinados fenômenos, sobre emoções, em intervalos de 5 anos aproximadamente. Então ele tinha coletas aí que eram dentro de um intervalo de tempo de 5 anos. E a pesquisa dele era longitudinal. Por quê? Basicamente, a pesquisa longitudinal ela é quando a gente consegue observar, investigar as mesmas variáveis em diferentes momentos do tempo dentro de um período de tempo, para que a gente consiga investigar e estudar essas mudanças aí que acontecem durante esse período. E aí a gente consegue analisar tanto no nível individual quanto no nível em grupo da nossa amostra, né, essas mudanças aí que eu estou falando. E na pesquisa de experiência, né, como que a gente consegue posicionar a pesquisa longitudinal? O que ela de fato consegue investigar? Primeiro, a gente consegue estudar a formação de hábitos aí de uso sobre um serviço ou um contexto. A gente consegue entender como que os usuários eles engajam com o serviço, por exemplo. E aí lembrando que formação de hábitos e engajamento são duas coisas que a gente não consegue entender de uma forma estática, né, dentro de um momento só do tempo. A gente precisa entender como que isso se desenvolve ao longo do tempo, porque formar um hábito é algo que requer um tempo, assim como engajar com o serviço também requer um tempo. A gente também consegue entender fatores psicológicos aí que estão atrelados a comportamentos de longo prazo. A gente consegue entender a relação de um público com um determinado contexto e a experiência de um serviço, por exemplo, de uso de um serviço entre múltiplos canais.
E aí, isso são alguns exemplos, na verdade, né, do que a gente consegue investigar. E essa última, né, esse último exemplo que eu dei, a gente consegue traçar um paralelo direto com algumas estratégias que têm sido construídas dentro do cenário de tecnologia hoje, que são as estratégias de Omnichannel. Então, é quando você consegue construir aí uma interligação entre os canais de um mesmo serviço para que você consiga devolver para o cliente uma experiência fluida o suficiente, né? Então, você consegue desenvolver uma experiência aí sem fricções de uma forma interligada. Isso tanto em canais offline, como lojas físicas, quanto canais online também. Então, imaginem que a gente tivesse que aplicar uma pesquisa longitudinal para entender esses múltiplos pontos de contato para que a gente construísse uma estratégia de omnichannel. Pode ser um possível cenário de aplicação, né? E aí eu queria trazer para vocês dois métodos aqui que a gente consegue fazer essa ligação direta com a pesquisa de experiência, que é, o primeiro deles é o ESM, ou o Método de Amostragem de Experiência. Ele foi desenvolvido por dois psicólogos, que eram Reed Larson e a Mihaly Csikszentmihalyi, em 1983, que era um método de autorrelato, que eles queriam entender, na verdade, as experiências e as emoções, enfim, no momento em que elas aconteciam. Então, os participantes desse tipo de estudo, eles relatavam as experiências no momento em que elas aconteciam, às vezes, várias vezes durante o mesmo dia, e era um processo diário, portanto, né, de autorrelato, e várias interações aí podiam acontecer no mesmo dia. E aí, entendendo que esse tipo de estudo, ele talvez não fosse muito viável em longos períodos de tempo, o Daniel Kahneman, que é o autor do Rápido e Devagar, daquele livro, ele desenvolveu um outro método chamado o método de reconstrução do dia, em que ele estabelecia um processo cronológico aí para reconstruir experiências e emoções vividas no dia anterior. Então ele fazia poucas coletas, na verdade, dentro de uma abordagem diária também, só que ele não interrompia essas pessoas em diversos momentos durante o dia com que elas estavam fazendo para autorrelatar, né, o que eles precisavam estudar. E ele também queria, por meio de uma série de questionários, de perguntas ali, minimizar os vieses relacionados à memória, né, das pessoas não lembrarem aí o que aconteceu no dia anterior. Então, esses são dois métodos que a gente consegue traçar um paralelo com algo que tem sido falado, né, dentro do campo da pesquisa de experiência, que é o diário. Esses dois métodos, eles são diários, processos de autorrelato diários. E os diários, a gente consegue aplicar tanto antes do processo de design, quando já existe um design estável o suficiente para suportar o engajamento de longo prazo. O diário ele é um método, né, em que os participantes eles vão relatando ali diariamente as suas experiências, emoções, e aí a gente consegue entender tanto no momento que elas acontecem, quanto em intervalos de tempo. Então existem técnicas também onde você relata uma parte da informação que é super importante para que o pesquisador saiba no momento em que ela aconteça e depois a pessoa ela aprofunda. E aí, quando eu falo de antes do processo de design, eu estou falando, por exemplo, de explorar potenciais caminhos e potenciais oportunidades. Então, eu posso tanto entender narrativas mais longas, como o processo de planejamento de uma viagem, de um casamento, por exemplo, por meio de um processo diário, ou eu consigo entender, por exemplo, a relação dos meus potenciais usuários aí com um objeto de estudo. Sei lá, eu vou entender a relação dos meus clientes com dinheiro, como que eles lidam com dinheiro na vida. E aí, quando já existe um design estável o suficiente para suportar o engajamento de longo prazo, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente consegue aplicar, por exemplo, um diário de uso para entender o uso, né, dos nossos usuários com um determinado produto, com um determinado serviço. E também aquela estratégia do entender aí os múltiplos pontos de contato. Então, eu consigo aplicá-lo em duas fases diferentes do processo de design e ele é um grande guarda-chuva, porque eu consigo incorporar diferentes métodos dentro do diário. Então, eu queria trazer aqui dois exemplos para vocês. No canto esquerdo, eu estou mostrando para vocês uma imagem que é retirada do MENA Design Research Center blog, então uma imagem retirada da internet. Esse instituto de pesquisa, eles construíram uma sonda cultural, né, dentro de um processo diário de autorrelato para promover estilos de vida mais saudáveis entre crianças no Líbano. Então eles desenvolveram ali um kit de materiais dos quais essas crianças elas utilizavam para que elas relatassem as suas atividades. Então, do que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem desde diários ali encadernados, a gente tem gravadores de voz, a gente tem a caixinha, né, do kit em que
e ao gravador de voz, os diários, uma câmera toda coloridinha, também toda quadriculada, coloridinha. Então, vários objetos aí que faziam também com que essas crianças engajassem durante o processo, né? E de uma forma lúdica. Então, era tudo bem colorido, era tudo bem direcionado para esse tipo de público. E no canto direito, eu tenho uma outra imagem, que é uma imagem retirada do livro Observing the User Experience, que é um diário de uso para entender gerenciamento de despesas aplicado pelo PayPal. E essa imagem que eu estou mostrando é uma imagem da internet, que é uma foto da ferramenta Revelation, né, que é uma ferramenta de pesquisa online. E aí, no canto esquerdo dessa imagem, eu tenho um bloco azul escuro com vários retângulos cinzas e eu tenho as atividades ali que precisam ser feitas, né, dentro desse diário. No canto direito, eu tenho uns quadrados maiores e alguns retângulos cinzas que são as atividades dentro do dia. Então, eu tenho esses quadrados maiores que são os dias e as atividades por dia das quais as pessoas precisavam executar. Então, esses são dois exemplos aí de que a gente consegue aplicar esse tipo de método de formas muito diferentes. E o diário, ele é um método interessante para que a gente fale de estudos em períodos de tempo menores também. Então, ele é aplicável dentro do contexto de agilidade. Porém, não necessariamente a sua pesquisa longitudinal ela vai ser dentro de um processo de autorrelato diário. A gente pode usar aí intervalos de tempo, como, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês do Lewis Terman, da pesquisa ali das crianças com QI elevado. E aí vocês devem estar se perguntando, dentro da minha companhia já existem times de ciências de dados que fazem análises muito robustas a respeito do comportamento, né, do meu usuário. Porém, essas análises elas dizem muito pra gente o que acontece, e não muito o porquê e o como determinados eventos eles acontecem, determinados fenômenos eles se desenvolvem no tempo. E aí, a pesquisa longitudinal ela entra exatamente aí, para que a gente consiga investigar os porquês e os comos dentro de períodos de tempo, né? Então, esses dados eles são muito complementares. E aí que entra o primeiro ponto do que eu estou considerando aí a anatomia do estudo longitudinal mesmo. Então, ferramentas, análises e times de ciências de dados, eles são seus grandes aliados. E o que eu quero dizer com isso? Essas análises feitas pelos times de ciências de dados, ou se você também não é um profissional de ciência de dados, essas análises, elas ora vão informar um problema do qual você vai precisar investigar sob uma ótica mais profunda, entender aí os porquês e os comos, ora isso vai dar substância para o seu problema de pesquisa. Então, a gente tem uma relação quase que simbiótica entre essas duas áreas, a pesquisa de experiência e a ciência de dados, porque a gente vai precisar trazer esses profissionais para dentro do nosso processo de pesquisa e tornar aí a nossa análise mais robusta, entendendo os dados que a gente pode cruzar dentro desses dois campos. Portanto, a gente consegue analisar aí o impacto do nosso estudo também, olhando para o tipo de dado que a gente vai coletar. E aí, falando em impacto, entender o impacto do estudo também orienta a estruturação da pesquisa e os resultados da tua pesquisa. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter uma visão holística sobre a estratégia da empresa e principais incertezas ao redor do nosso problema de pesquisa, quando a gente vai conduzir um estudo longitudinal. E aí, como que a gente consegue ter essa visão holística? Entendendo aí sobre os diferentes atores envolvidos no uso do seu produto, do seu serviço, né? A gente consegue participar de discussões estratégicas de dentro da companhia, mapear pessoas aí que estejam indiretamente ou diretamente conectadas ao seu problema de pesquisa, para que você consiga entender aí essas principais incertezas. Então, faça entrevistas, ou às vezes se não for algo tão estruturado assim, marque um café para falar com essas pessoas, entenda as expectativas, as incertezas em torno desse problema. Portanto, é muito importante que você construa esses aliados durante todo o processo e os traga para o processo de pesquisa também, desde o começo, para que eles estejam envolvidos e enxerguem valor no que você está fazendo, porque, afinal de contas, eles vão tornar os seus resultados acionáveis junto com você. Eles vão ser potenciais consumidores dos seus resultados e fazer com que isso se torne oportunidades mais para frente. Terceiro ponto, quando a gente está falando de um estudo longitudinal, o recrutamento ele precisa ser feito com muito rigor, para que você consiga maximizar o valor das suas entregas mesmo. Então, olhei lá, né, das minhas análises previamente feitas a respeito do comportamento dos meus usuários, de coisas que eu preciso ali definir para construir os grupos da minha amostra, eu ainda vou precisar fazer uma triagem em muitos casos,
né? Em estudos longitudinais, a triagem ela é muito necessária, porque eu vou precisar entender também se esses meus participantes, potenciais participantes, eles vão ser potenciais participantes que engajem durante o meu estudo, porque eu vou estar entendendo aí que eles vão interagir comigo durante um período de tempo, certo? E aí eu trago essa citação aqui, que é do livro Observing the User Experience, da Elizabeth Goodman, Mike Kuniavsky e Andrea Mould, onde eles falam o seguinte: os recrutadores devem filtrar potenciais participantes não apenas por elegibilidade e disponibilidade no estudo, mas também por confiabilidade e articulação. O que significa isso? Eu vou estar interagindo com os meus participantes durante um tempo, né? Então eu vou precisar entender como que esses participantes eles se expressam, como que eles se articulam. E aí fica até uma provocação a respeito disso, porque a gente precisa entender quais são essas diferentes formas de articulação, porque é importante que a gente torne a nossa pesquisa e o nosso processo de pesquisa cada vez mais inclusivo, pensando em acessibilidade, né? Então a gente precisa entender aí quais são essas diferentes formas e olhar para isso com cautela. Qual que é o outro ponto a respeito disso? Como a gente está falando de interações durante um período de tempo, a gente também vai... É muito comum, na verdade, que a gente tenha pessoas que saiam no meio do processo, né? Que abandonem o processo, abandonem a pesquisa no meio do caminho. Portanto, dentro do nosso recrutamento, a gente precisa sempre ter aí alguns participantes reserva, para que isso não comprometa negativamente a nossa amostra. E aí eu entro no quarto ponto a respeito dessa anatomia do estudo longitudinal no contexto de agilidade, que é experimentar e inovar no método permite com que você consiga investigar por diferentes lentes o seu problema de pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, é importante que a gente consiga aplicar algumas perspectivas. Então, por quais perspectivas que eu vou precisar investigar dentro desse cenário? Eu vou precisar olhar para uma ótica emocional, para uma ótica funcional. E é muito importante que a gente defina algumas métricas também para observar durante esse período de tempo, já que a gente vai estar analisando, né, mudanças de comportamento, enfim. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo que eu conduzi para um serviço digital, onde a gente tinha como objetivo macro entender como que a gente construía esse vínculo de longo prazo com os clientes, porém a gente precisava observar e investigar cada sessão que eles tinham ali no aplicativo durante um período de uma semana. E a gente precisava entender as intenções e tarefas desses usuários dentro dessas sessões, e a gente olhava tanto no nível individual quanto no nível em grupo, né? No final das contas, era um estudo majoritariamente observacional. Então, eu observava o comportamento dos usuários durante essas sessões. E aí, eu defini que eu precisava olhar isso por uma perspectiva de emoções, então eu precisava entender quais eram as emoções e os sentimentos atrelados àquelas sessões no aplicativo. Eu precisava entender o quão útil aquela sessão tinha sido para aquele grupo de usuários. Eu precisava entender qual era o objetivo para que eu conseguisse cruzar esses dados depois, né, junto com os comportamentos ali que eu observava e anotava e documentava, para que eu tivesse um panorama sobre aquela sessão. E depois eu analisava. Eu tinha 3 grupos na minha amostra, desde os participantes mais engajados, desde os mais desengajados no aplicativo, né, que a gente estava querendo estudar. E eu mostro para vocês agora uma imagem que é um quadrado branco, que para cada sessão analisada eu tinha um quadradinho desses branco dentro da plataforma Miro, que é uma plataforma que eu utilizo particularmente para analisar resultados de pesquisa, e dentro desse quadrado branco eu tenho algumas informações ali por escrito, que era o que eu analisava, né, por cada uma das sessões. Então eu tenho o horário, a duração, o objetivo, utilidade, o mood, né, que eram as emoções envolvidas naquela sessão, e embaixo os principais comportamentos. No canto superior direito dessa imagem, eu tenho uma bolinha verde, que na verdade era um código de cor que eu criava de acordo com alguns comportamentos que eu observava ali que eram padrão entre essas pessoas, né, entre os grupos que eu estava ali analisando. E aí eu entro no outro ponto, que é combinar métodos e definir ferramentas. Então, esse estudo que eu falei para vocês, ele foi um estudo observacional, como eu falei, né? Porém, a gente precisava entender as interações e essas sessões no momento em que elas aconteciam. Só que eu estava falando de usuários, né, que eles eram desde os menos engajados até os mais engajados na minha plataforma. Então, imaginem que eu estava fazendo aí, que eu tinha, por exemplo, um grupo de 8 pessoas para conseguir analisar por vez, né? Então, eu dividi, na verdade, né? Eu tinha um diário que era feito com um grupo, depois eu começava um outro grupo, depois eu começava um outro grupo. Então,
Vamos pensar que essas pessoas elas podiam entrar no aplicativo no mesmo momento, falando aí dos participantes mais engajados, nos usuários mais engajados no meu aplicativo. E aí eu precisava entender as interações no momento em que elas aconteciam. Então, como único pesquisador responsável por isso, eu conseguiria observar duas pessoas ao mesmo tempo e fazer as anotações ali, né? E, enfim, observar o que elas estavam fazendo dentro de cada uma das sessões. Era praticamente impossível. Então eu falei o seguinte, puxa, a gente tem algumas ferramentas hoje dentro dos dispositivos de celular que a gente consegue gravar o que está acontecendo na tela ali e a gente consegue também gravar o áudio externo ao que está acontecendo dentro do dispositivo. E aí, não só ferramentas nativas, né, de sistemas operacionais, mas a gente tem aplicativos que também fazem isso. Então, poderia ser uma possibilidade, né, que essas pessoas elas gravassem essas sessões no aplicativo voluntariamente e me mandassem posteriormente respondendo uma série de perguntas. O que eram essa série de perguntas? Eu precisava entender sobre aquelas perspectivas que eu mostrei para vocês anteriormente. Então eu tinha ali perguntas sobre intenções, uma escala de utilidade, na verdade, né, para entender o quão útil aquela sessão tinha sido. Eu analisava emoções nesse momento por uma perspectiva mais aberta, porque a gente não tinha aí quais eram as emoções, as principais emoções ou uma média aí das emoções que estavam ligadas às sessões no aplicativo. Então foi interessante perceber e entender sob uma ótica mais aberta nesse momento, para que a gente conseguisse convergir depois, né, no final das contas. E tudo isso eu consegui aplicar dentro de um mesmo estudo. Eu consegui fazer com que essas pessoas me enviassem esses vídeos e elas me respondessem essas perguntas no momento em que elas enviassem esses vídeos. Mas como que eu conseguiria saber que esse método, né, essa combinação de fatores ia dar certo e as pessoas elas iam conseguir fazer, né, que elas iam conseguir me enviar essas coisas e que ia ser um sucesso? Primeiro, eu pilotei esse estudo com um grupo menor. Como eu falei para vocês, eu tinha 3 grupos, né, com comportamentos distintos aí que eu precisava analisar, desde os mais engajados até os menos engajados na plataforma. E aí, eu fiz um piloto com 3 pessoas. 3 pessoas que era uma de cada um desses grupos que eu falei para vocês. Então, eu pilotei esse estudo para que eu conseguisse ajustar ali determinadas coisas durante a coleta e entender se o método dava certo para entrar na coleta principal já com o meu processo bonitinho. Então, eu usava uma pessoa de cada um desses grupos para que eu pudesse compor depois a minha amostra total com cada uma dessas pessoas que eu analisei no piloto. Então, por mais que eu fiz ajustes, eu consegui usar esses dados posteriormente. Então, é muito importante que a gente pilote um estudo longitudinal antes para que a gente entenda se o método vai dar certo ou não. E como eu falei para vocês anteriormente, eu defini algumas ferramentas, né, para que eu pudesse analisar isso. E essa ferramenta do sistema operacional, por exemplo, de gravação de tela, foi uma ferramenta muito útil nesse sentido. O outro ponto é que a gente precisa instruir detalhadamente os participantes sobre a execução das atividades. Então, eu vou dar um exemplo ainda, continuando nesse estudo. Eu desenvolvi um manual do estudo, né? Então, dentro desse manual, eu tinha ali tudo o que as pessoas precisavam fazer, explicando diversas questões a respeito do contexto do estudo também, né? Para que elas entendessem o que elas estavam fazendo. E durante a primeira entrevista, dentro desse processo, né? Que a gente pensava nessa pesquisa como um processo, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas dentro desse processo de pesquisa, eu tinha uma primeira entrevista ali, onde primeiro eu entendi um pouco da rotina dos participantes e posteriormente eu mostrava para eles, apresentava para eles esse manual do estudo explicando o que eles tinham que fazer. Não só isso, a gente também fazia um teste onde, caso eles não tivessem essa ferramenta dentro do próprio sistema operacional do celular, eles também baixavam um aplicativo que gravava a tela, gravavam ali um vídeo de teste e me mandavam simultaneamente, para que eu pudesse entender aí se não tem nenhuma dificuldade no meio disso, né? Para que eu pudesse ajudar também as pessoas que tivessem algum tipo de dificuldade. Então, é importante instruir detalhadamente as pessoas sobre o que você espera delas e sobre as atividades que elas vão precisar executar durante esse processo de pesquisa. E aí, é importante que a gente também construa estratégias de engajamento dos participantes sem que a gente os enviese. Então, ainda vou continuar nesse exemplo com vocês. O que eu fazia? Durante a coleta do diário, né, que era um estudo diário, então eu tinha aí desde a segunda-feira até domingo, então eram 7 dias corridos aí de diário, que as pessoas me mandavam essas interações no momento que elas aconteciam.
eu sempre dava um bom dia e falava, olha, estamos no primeiro, segundo, terceiro dia do estudo. E nos dias que essas pessoas não entravam no aplicativo, elas também tinham uma atividade para fazer no final do dia, que era me responder algumas perguntas aí a respeito do porquê que elas não entraram no aplicativo aquele dia e como que o aplicativo poderia ter as ajudado naquele dia também. Isso era um dado importante para mim, né? Eu precisava desses dados para conseguir concluir a minha análise, mas também isso fazia com que as pessoas não se sentissem que elas não estavam participando muito do estudo caso elas não entrassem muito frequentemente ali no aplicativo. Então foi uma estratégia também da gente ter interações todos os dias e que essas pessoas se sentissem parte do estudo e lembrassem, né, que elas estavam participando do estudo. E uma outra coisa que é importante a gente falar aqui é que a bonificação desse estudo também era uma bonificação interessante. Para cada um dos processos que a gente tinha nesse estudo, que eram 2 entrevistas e o diário, a gente tinha uma bonificação diferente. E essas bonificações eram entregues no final do processo, para que essas pessoas elas tivessem todo o processo bonitinho ali do estudo, né? E no final elas tinham uma bonificação na entrevista de fechamento, que era a última entrevista. Então a gente tinha uma boa bonificação e a gente também tinha uma bonificação para cada parte do processo. Isso era uma forma da gente fazer com que eles permanecessem também, né, dentro do estudo. O outro ponto é a gente pensar na pesquisa com começo, meio e fim, tanto para nós, pessoas pesquisadoras, quanto para quem está participando da pesquisa. Então, pensar na sua pesquisa com começo, meio e fim é, por exemplo, você pensar numa entrevista no começo, no processo de coleta ali, né, e depois numa entrevista de fechamento, como, por exemplo, foi esse estudo que eu fiz, que foi um estudo longitudinal. E aí, esse fim, ele é tanto para você, né, como pessoa pesquisadora, já que você tem uma noção ali de quando vai acabar o seu estudo, quanto para a pessoa que está participando. Então, nesse caso, né, do estudo que eu dei um exemplo para vocês, essas pessoas, elas tinham aí a noção na entrevista de fechamento que elas não iam precisar mais interagir comigo. Então, isso foi um processo interessante para que a gente finalizasse o processo ali e fosse um fechamento interessante, assim. Então, as pessoas também falavam sobre o que elas acharam do estudo. Eu perguntava também se esse processo ele fez com que elas entrassem mais ou menos, se alterou a frequência de uso do aplicativo por estar participando da pesquisa. Então, a gente entrava nessas interações aí no final. E aí, durante todo esse processo de coleta do diário, eu também analisava simultaneamente os vídeos que elas me mandavam. E na entrevista de fechamento, eu entrava em profundidade em cada uma dessas interações e nas que eu tinha dúvida ali do que tinha acontecido. Até porque, como eu já tinha um processo de autorrelato diário, eu não queria ficar o dia inteiro conversando com as pessoas, porque isso poderia ser meio irritante para elas, né? Então eu aprofundava aí na outra entrevista, que era a entrevista que fechava o processo. O seu método, ele também precisa estar em conformidade com as políticas de privacidade da companhia e com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ainda permanecendo nesse exemplo, a gente construiu um termo de consentimento junto do pessoal de privacidade da companhia, em que a gente personalizou esse termo, né, de acordo com o que a gente fazia ali naquele estudo. Então, é muito importante que você tenha os times de privacidade junto com você durante o planejamento de um estudo como esse. E como essas pessoas elas gravavam esses vídeos para mim e eles tinham também o áudio externo, pode ser que outras pessoas participassem desse processo ali, né? E se outras pessoas participassem por meio da voz dessas sessões ali no aplicativo, eu também precisava da autorização dessas pessoas para que eu usasse a voz na minha análise, certo? Então, também foi desenvolvido um termo de coparticipação para que essas pessoas que coparticipassem da pesquisa junto com o participante principal, para que elas autorizassem que eu usasse a voz delas. Dentro desse processo, a gente também tinha uma cláusula ali no termo, onde dizia que todos os dados dessa pesquisa eles seriam anonimizados e ou excluídos depois de 6 meses do término da pesquisa. Então, isso também dá segurança para a pessoa que está compartilhando esse tipo de interação com você.
Estimar a quantidade de entradas e como vai ser feita a análise dos seus dados também te dá clareza sobre o seu cronograma, né? E é importante para você entender o quanto tempo que você vai precisar para fazer cada parte do processo. Então, um processo longitudinal, uma pesquisa longitudinal, você tem diversas entradas de dados, né? Independentemente aí dos intervalos de tempo entre essas entradas, você precisa estimar mais ou menos a quantidade, né, de entradas que vai ter e o tipo de dado também que vão gerar. Então, estudos longitudinais, eles podem gerar tanto dados não estruturados, então, falando aí de sondas culturais, por exemplo, que vão gerar ali pra gente uma porção de dados em que a gente vai precisar transcrever depois, como vídeo, foto, enfim, uma porção de coisas, como dados estruturados, né, que eles são ali limitados a um conjunto de possibilidades, como escalas, por exemplo, algo que você vai mensurar. Então, olhando para esses tipos de dados diferentes, a gente consegue entender mais ou menos como que a gente vai precisar analisar isso, né? E isso também vai te dar uma ideia do quanto tempo você vai precisar para analisar. E aí eu queria mostrar para vocês uma imagem que foi como eu analisei, como foi a primeira parte da análise desse estudo de sessões. Então essa imagem aqui é uma imagem da plataforma Miro também. Dentro dessa imagem eu mostro os 3 grupos, então dentro desses 3 grupos eu tenho diversos quadradinhos coloridos, que são os quadradinhos que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí eu pintei também esses quadradinhos de cores diferentes para poder analisar esses grupos diferentes. Então eu tinha ali, dentro da horizontal, eu tinha cada dia da semana, e aí eu colocava essas sessões posicionadas ali por pessoa dentro desses grupos com um comportamento específico. E aí eu conseguia ter uma visão holística, tanto uma visão aprofundada de cada uma dessas interações quando eu olhava ali para elas. E eu colocava só as informações-chave aqui, nessa imagem do Miro. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem que ela é toda colorida, é cheia de coisas, mas aqui nessa análise a gente também levantava as hipóteses e clusterizava ali o que a gente precisava em termos de intenções para que a gente entendesse esses comportamentos posteriormente em larga escala. O 6º ponto é a gente levantar fatores de mudança de comportamento que vão dar substância para você construir cenários posteriormente. Então, por exemplo, durante a sua coleta, você pode perceber que alguma coisa aconteceu ali que fez com que o participante ou os participantes eles tivessem um comportamento diferente. Nesse estudo que eu fiz de sessões, por exemplo, de intenções e tarefas, um participante ele começou o estudo que ele estava ali na casa dele, né, com a rotina dele normal, mas no meio da pesquisa ele foi viajar. E aí isso alterou completamente a frequência de uso e a forma que ele usava ali o aplicativo, e foi algo muito importante de observar, porque esse tipo de comportamento são fatores de interferência, na verdade, que fazem com que altere completamente ali o uso do seu produto, do seu serviço. Então é importante mapear isso. Além do que, é importante a gente entender fatores de mudança que podem potencialmente influenciar a sua coleta. Então, vamos supor que a gente é uma plataforma aí de hospedagem e a gente quer fazer uma pesquisa aí para entender como construir uma relação de longo prazo com os usuários, e a gente precisa aí olhar para as sessões que eles têm no aplicativo durante um período de planejamento de uma viagem. E aí eu olhei por meio dos meus dados, por exemplo, que perto de datas comemorativas, feriados, grande parte da minha base começa procurando ali dentro de um período de tempo e aí converte em determinado aspecto. E aí aluga uma casa, por exemplo. Pode ser interessante, dependendo do objetivo, né, enfim, de todas as questões relacionadas ao seu estudo, que você faça a sua pesquisa próximo de uma data comemorativa ou de um feriado, ou não, né, se você não precisar que seja dessa forma, mas é importante mapear isso antes para você entender quando fazer a sua pesquisa. 7º ponto, fatiar os resultados em entregas parciais, isso diminui a sensação de longitude dentro de um contexto de agilidade. E o que eu quero dizer com isso? Como que a gente consegue organizar o nosso estudo para ter resultados parciais aí no meio do caminho, para que a gente consiga endereçar oportunidades aí acionáveis no meio do caminho? Isso diminui a sensação de longitude ali, né, dentro dos seus aliados estratégicos de dentro da companhia, de forma que eles conseguem já tornar algumas oportunidades acionáveis. Então, às vezes vai ser importante que você organize também a sua coleta de uma forma em que você colete, analise e reporte resultados aí dentro de fatias, né, dentro de entregas parciais.
E aí é preciso que a gente consiga balancear, né, os resultados com o tempo que você vai gastar para estruturar, coletar, analisar e reportar os resultados, e aí entender também como as pessoas vão usar os seus resultados, porque à medida que você vai coletando, se você tiver essa estrutura, né, de coletar, analisar e depois começar uma nova coleta, você vai poder entender como que esses resultados eles estão sendo utilizados e como que as oportunidades vão estar sendo endereçadas, para que você consiga também tornar a sua próxima coleta mais acionável. E o 8º ponto, que é o último que eu queria trazer para vocês aqui, é que às vezes é muito legal que a gente cocrie junto com os nossos aliados estratégicos, porque isso vai fazer com que a gente tenha diferentes perspectivas na hora da análise, e aí isso vai dar robustez também para as interpretações dos seus dados. Então, organizar atividades cocriativas trazendo esses aliados para perto é super legal para que a gente consiga fazer com que essas pessoas também enxerguem o valor da sua pesquisa, e aí você vai maximizar o impacto dela dentro da companhia também, porque várias pessoas ali vão estar compradas com a sua ideia também e os seus resultados eles vão se tornar super aí acionáveis para a companhia. Então, concluindo, muitas vezes os estudos longitudinais eles vão precisar de algumas adaptações aí no meio do caminho, né? E quanto mais distantes da solução propriamente dita, talvez mais tempo você tenha para executar a tua coleta. Mas é importante a gente entender o ritmo de trabalho da companhia e todos os pilares que foram colocados aqui como fatores importantes para que a gente consiga posicionar esse tipo de pesquisa dentro do contexto de agilidade. Certo? Bom, gente, muito obrigado de terem assistido até aqui. Aqui estão os meus contatos, as minhas redes sociais, vocês podem me adicionar lá. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem também pode me chamar por lá e bora para as dúvidas agora também. Valeu!